Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das minhas reflexões. Hoje eu quero aqui abrir meu coração. Abrir meu coração e falar um pouquinho sobre aquilo que nós temos vivido nessa sociedade, falar um pouco sobre o temor a Deus. Então vamos lá. Gente, não sei quanto a você, mas a gente está vivendo num mundo muito louco, né? Agora, fato é, a Bíblia já falava há muitos anos atrás sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? Então você vê, por exemplo, Paulo falando para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias, e nós vivemos esse tempo, as pessoas elas serão inimigas do bem. Olha que interessante. Paulo fala também que as pessoas elas seriam mais amigas dos prazeres do que de Deus. Fala que as pessoas elas teriam forma de piedade, ou seja, uma aparente devoção a Deus, uma aparente santidade, mas é só uma aparência disso, não é algo genuíno. E a lista segue, fala sobre pessoas que seriam blasfemadoras, e nós vemos hoje muito isso. Pessoas que blasfemam da fé cristã, blasfemam de princípios bíblicos, blasfemam do Senhor, enfim. Contudo, gente, a Bíblia ela fala do oposto. O contraste a tudo isso, né, é o temor a Deus. Por que nós precisamos temer a Deus? Porque, primeiro, as nossas ações elas geram uma consequência. Então, se você dá uma olhadinha no texto que está aí na tela, olha o que o texto está dizendo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, os que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, o que o texto está dizendo? Ele está falando sobre a consequência daqueles que invertem todas as coisas. Então ele está dizendo, tome cuidado, de Deus não se zomba, Paulo fala aos Gálatas. Nós colheremos daquilo que nós semearmos, conforme aquilo que nós plantarmos. Então, tema a Deus. O salmista, gente, Salmo 111, verso 10, é muito interessante porque o salmista diz assim, o texto está aí na tela, tá grifadinho em amarelo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Tem um outro texto na Bíblia, Provérbios 24:3, a Bíblia diz assim, a sabedoria constrói. Então, se a sabedoria constrói aquilo que o Senhor tem para mim, constrói a bênção de Deus, o favor de Deus, a vontade de Deus. Se a sabedoria me ajuda a edificar, eu preciso entender que o princípio, o fundamento, o primeiro passo da sabedoria é o temor a Deus. E o salmista aqui está dizendo que revelam prudência todos que praticam o temor do Senhor. Então, o que eu estou tentando te dizer? Tá bom? O que eu estou tentando te dizer? As pessoas elas vivem como se Deus não existisse, como se elas não tivessem de prestar contas para nada, nem para ninguém. Elas vivem pensando no aqui e agora. Nós precisamos entender que há um Deus que é justo, que em sua justiça nos fará, como eu já disse, colher das consequências de nossas escolhas. E as nossas escolhas aqui, elas refletirão na eternidade. Quando Paulo fala aos Colossenses 3, 9 e 10, ele fala assim, não mintam uns aos outros, dando o exemplo aqui da mentira, né? Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza. O que o Paulo está dizendo? Peraí, se você agora é crente, você precisa viver como alguém que anda em verdade, que fala a verdade. E não como alguém que não teme a Deus, alguém que vive totalmente o contrário. Então, esse alerta para mim e para você, que somos cristãos. O temor a Deus, além de ser o princípio da sabedoria, para todos, ele deve ser principalmente para nós que servimos a Deus, principalmente para nós que entendemos todos esses princípios. Então, deixa eu falar uma coisa para você aí, crente. Tudo que você for fazer, avalie, cara, será que está de acordo com as Escrituras? Será que eu estou ferindo a palavra de Deus? Será que eu estou indo de acordo com aquela que é a vontade de Deus para a minha vida? Porque às vezes nós caminhamos com pessoas que Provérbios 3 condena, né? Vamos dizer assim, corrige, exorta. Nós andamos como aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, que vivem a vida como se a sua sabedoria valesse.
Então, se eu escolho algo que parece melhor para mim, mas não é o que Deus tem para mim, não é o sendo a vontade do Senhor, eu tenho que pular fora. Senão eu vou ser sábio segundo os meus próprios olhos, e eu devo ser sábio segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus. Porque é dessa forma, é a partir de Cristo como fundamento, que eu construirei algo sólido. Quando você dá uma olhadinha lá, se você dá uma olhadinha no Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, Jesus ele traz vários ensinos sobre oração, sobre jejum, sobre como lidar com os inimigos, vários ensinos. E quando ele vai encerrar o Sermão do Monte ali no capítulo 7, no final do capítulo 7, ele fala sobre o prudente e o insensato. O insensato é aquele que não obedece, que não coloca em prática o que aprendeu. E o prudente é aquele que coloca em prática o que aprendeu. Em suma, Jesus ele fecha o Sermão do Monte falando: não adianta nada você saber e não viver, não adianta nada você conhecer mentalmente, mas não aplicar. Então, meus amados, que o temor do Senhor não seja apenas algo de mente ou um conhecimento, não, que seja algo prático, algo aplicado em nossas vidas e em nosso dia a dia. As decisões que você vai tomar, fere a vontade de Deus para sua vida? Pula fora. Escolha temer a Deus, escolha fazer a vontade de Deus, porque é este firme fundamento que precisa ser a parte sólida, a estrutura da sua vida, através da qual e pela qual você vai construir todas as coisas. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Dá um like aí, deixa teu comentário, sugestões de outros vídeos. Vamos caminhando junto aqui. Acesse as nossas playlists. Que Deus te abençoe.